Olá, meu nome é Daniela, sou advogada e atualmente meu trabalho se traduz basicamente em colocar o sistema de holding familiar à tua disposição e da tua família, para impedir que os teus filhos venham a ser rebaixados de classe social justamente no dia que tu não estiveres mais aqui e por terem que passar pelo pesadelo que é o procedimento de inventário. E quando eu falo em pesadelo, eu não estou me referindo somente às brigas entre os herdeiros, mas estou me referindo principalmente do pesadelo de quão caro é o inventário, do ponto de vista das despesas financeiras. As pessoas acreditam que sabem o quanto caro é, só que na verdade elas não têm de forma clara essa ideia. Então eu estou aqui hoje para te mostrar nesse vídeo o tamanho dessa conta e mostrar para ti como isso vai funcionar e como esse sistema de holding familiar pode ajudar os teus filhos e que tu possa colocar esse sistema à disposição da tua família. Eu vou te mostrar por meio de uma planilha que eu vou dividir na minha tela contigo para poder acompanhar a construção dos cálculos que incidem no inventário. E para construir essa planilha, vamos usar um exemplo bem singelo para facilitar, com somente um bem imóvel que foi adquirido por 300 mil, mas atualmente ele custa R$ 1 milhão pelo valor de mercado. A ideia aqui é te dar uma noção de quanto o teu inventário vai custar aproximadamente para os teus filhos e se eles terão condições financeiras para cumprir com esses compromissos. Por óbvio, nós estamos tratando de uma hipótese sem litígio, sem problema algum, sem testamento, sendo que esse inventário que irá acontecer em cartório extrajudicial, que é mais barato, mais rápido, não precisa passar pela justiça, porque nesse exemplo não terá menores de idade, que necessitam da intervenção do Ministério Público, enfim, um procedimento bem tranquilo. Então vamos lá, eu vou compartilhar a planilha do inventário contigo, assim como a planilha da holding familiar, mas primeiro vamos detalhar os valores para que fique claro nos exemplos que eu vou passar para vocês. Eu vou compartilhar a tela com vocês, onde vai mostrar a valor de mercado por R$ 1 milhão. Quando se abre o inventário, é o valor de mercado que é considerado para pagamento dos impostos. Então, nós vamos lá. A despesa que nós começamos aqui, que é o cartório de registro de notas, nós, em média, é 5% do valor do bem. Então, aí nós temos uma despesa de R$ 5 mil. Após a junta comercial, nós não teríamos despesa, o ITBI também não. O seu filho terá que tirar algumas certidões atualizadas desses bens, que gira em torno de, vamos estimar, em R$ 2 mil. Depois de feito o inventário, ele terá que transferir o patrimônio para seu nome, que então, mais uma vez, é em torno aí de 5% do valor do patrimônio, que vamos colocar aqui no registro de imóveis de R$ 5 mil. E aí passamos para o imposto da transmissão pós-morte. O ITCMD, ele é conhecido também como o imposto da morte, que aqui chega até 8%, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, esse valor só de imposto, R$ 80 mil. R$ 80 mil que é entregue para o estado. Após isso, a gente pode considerar o valor de advogado, o advogado da sua confiança, que você vai poder contratar, e a tabela da ordem estipula até 7% do valor do patrimônio. Temos aqui o valor de R$ 70 mil. Tá? Não teremos contador assistente, então esse inventário terá um custo de R$ 162 mil para o seu filho. Com essa demonstração que eu fiz acima, eu quero que tu entendas que a tua família adquiriu um imóvel por 300 mil e terá que pagar os tributos pelo valor atual do imóvel. Sendo que muitas vezes a família não tem capacidade econômica para arcar com essas diferenças de uma hora para outra, tendo que cumprir com pagamento à vista, com exceção do advogado, que se pode negociar. Então, a solução nesses casos é a venda do imóvel, só que quem quer comprar adquire com valor muito menor do que ele realmente vale, ou seja, o valor depreciado. Ocorre uma perda patrimonial para os herdeiros de 20%, um deságio de 20%,
Ou seja, esse bem de 1 milhão vai ser vendido por 800 mil, sendo que ainda se tem que pagar as despesas do inventário com esse valor. Vale lembrar que nessa venda ainda vai incidir o imposto de renda sobre o ganho de capital, que é de 15% sobre a diferença entre o valor da venda e o valor de aquisição, que nesse nosso exemplo dará um valor de R$ 75 mil de imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, o custo do total não é mais 162 mil. O novo custo do inventário é maior ainda, sendo que o saldo final no bolso do teu filho será super reduzido com uma perda patrimonial muito grande. Esses números são o que a grande parcela do povo brasileiro perde quando entra no processo de inventário. Isso significa que o bem que ele iria ter para si terá que ser vendido para pagar todas as despesas. Agora tu entendeu exatamente o tamanho do rombo que o inventário causa na vida dos herdeiros? E eu vou te explicar como isso vai funcionar se a tua família implementar o sistema de holding familiar. Ou seja, nesse sistema se faz uma criação de uma empresa ou mais empresas, a depender do patrimônio e também se a família tem atividade empresarial, fazendo a doação das cotas dessa empresa para os seus filhos, com total domínio desse patrimônio e com várias cláusulas protetivas, e essa doação é meramente burocrática e o doador continua dono de tudo, e os herdeiros só passam a ser donos do acervo quando ocorrer o falecimento dos patriarcas. Somente quando não estiverem mais aqui, esse patrimônio é transferido. E aí não tem a necessidade de inventariar nada. E o mais importante, que é um meio lícito de acontecer. Lembrando que mesmo se seus filhos estejam passando por revés financeiro ou sejam casados, o acervo patrimonial, que já está na pessoa jurídica, não irá se comunicar com o marido ou a esposa, a menos que a família queira. O que eu quero te mostrar agora são as razões de tanta diferença financeira entre o inventário e a construção de uma holding patrimonial, da holding familiar, e diferentemente do inventário, os valores que a gente utiliza na holding familiar, ela é pelo valor de compra, aquele declarado no imposto de renda, tá? Que vai ter um impacto enorme em comparação ao inventário. Então, vamos lá, nós compramos esse imóvel por 300 mil, certo? Não haverá despesa com cartórios de nota, mas haverá a despesa na junta comercial em função da constituição da empresa. Aqui vamos imaginar 3 atos, 3 alterações na junta comercial, o primeiro sendo a abertura do CNPJ, com uma despesa aqui de em torno de 1.200. Nós não precisaremos pagar o ITBI, as certidões atualizadas, diferentemente do inventário, mas precisaremos pagar também o cartório de registro de imóveis, quando formos transferir o patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica, para a holding. E aqui, a maior diferença de todos é no pagamento do imposto da morte, o famoso imposto da morte, o IPCMD, que a alíquota baixa para 4,5%, ou seja, nesse nosso exemplo do patrimônio de 300 mil, baixa para 13.500. O imposto tem que ser pago, porque, como eu já disse, é uma forma lícita de se proceder a fim de evitar o inventário, então não há como não pagar nenhum imposto. Mas a redução desse imposto é enorme frente ao do inventário. Depois nós passamos para o pagamento do advogado, que não há uma tabela específica na OAB, mas nesse caso muito simples, não passa de 20 mil reais formatar uma empresa nesse porte. E também será necessário o pagamento do contador, que fará todos esses atos junto à inscrição da empresa na junta comercial. Aqui nós vamos colocar em média esse valor de 1.200. Não tabelando nenhum serviço de algum contador, mas é meramente uma estimativa. Então, para a constituição da holding familiar, a gente vê uma diferença enorme, porque o somatório desses gastos que se tem aqui com a constituição da holding soma o total de 37.400.
uma diferença de R$ 124.600 entre a holding familiar e o inventário. É uma diferença percentual de 77%. É muito grande e é um dinheiro que fica com a família e não se entrega para o Estado. Então, essa é a principal diferença e a principal vantagem da holding familiar frente ao inventário. Então, eu espero que tu tenhas conseguido ter visualizado a importância do planejamento sucessório. Quais são as diferenças entre a holding familiar e os demais meios de sucessão que traz uma forma tributariamente mais eficiente, sem litígios, que podem durar anos. Mas acontece que tu pode achar que não vai ter dinheiro para fazer a holding. No entanto, é importante dizer que a holding é possível fazer um planejamento de pagamento e que o inventário não é. Então, como é que eu faço para ter a minha holding familiar? É só contratar alguém, pega aí e faz a minha holding? Não é bem assim. A gente tem que levar em consideração que nós estamos tratando de um patrimônio de uma vida inteira, que foi constituído com muito trabalho, especialmente que os patriarcas deixaram esses bens para o seu maior patrimônio, que são seus filhos, e seus netos também. Então, esse momento é muito importante conversar com um profissional habilitado para que seja ouvido e que esse profissional tem que reconhecer a tua realidade patrimonial e familiar. Que tenha um olhar apurado de entender os problemas ou não da família, diga se esse sistema se encaixa ou não para determinada situação, que faça um diagnóstico, ou seja, uma sessão de viabilidade, para que o profissional consiga identificar qual o melhor modelo de sucessão, inclusive qual o sistema de holding familiar é o mais adequado para o teu caso. Pois como é um sistema, são vários modelos possíveis de construir uma holding familiar, pois cada família tem uma necessidade específica. E após esse diagnóstico, o profissional que chamamos, a gente faz uma viabilidade econômica, será apresentado um croquis estrutural para que a família escolha o melhor modelo, conforme as suas especificidades, e também as suas condições financeiras. Aí sim se começa a execução propriamente dita da holding familiar, que culmina na conclusão do sistema com a transferência do patrimônio dos filhos aos filhos, né, com a redução de tempo, dinheiro e desgaste emocional. Então, depois de dito tudo isso, aqui embaixo está disponível um formulário para a sessão de viabilidade, para participar de uma sessão, para que a tua situação seja diagnosticada. Escreve brevemente o histórico patrimonial da tua família e ali tu já podes marcar conosco para fazer uma sessão de viabilidade, para te apresentar um diagnóstico e após a sessão é possível seguir para o próximo passo. É importante se conscientizar que esse sistema não vale somente para os ricos, mas para todas as pessoas que possuem patrimônio, mesmo que menor, mas que possuem herdeiros e que merecem ficar com esses bens e não entregar parte deles para o Estado. Então, espero que continue me acompanhando e me seguindo nas redes sociais, que eu vou continuar a mostrar as vantagens do planejamento patrimonial por meio da holding familiar.